Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, lembrando que nós temos hoje, nesse dia de finados, a indulgência plenária concedida àquela alma do purgatório a quem aplicarmos essa indulgência, as condições habituais, confissão, 8 dias antes ou depois, comunhão também, 8 dias antes ou depois, desapego de todo o pecado, mesmo de todo o pecado venial, orações pelo Santo Padre, o Papa, pode ser um credo, um Pai Nosso, por exemplo, uma Ave Maria, e a obra nesse dia de hoje, que é justamente em uma igreja, em um oratório, então como nosso, rezar um Pai Nosso e um credo, então aplicar a uma alma do purgatório. E também do dia 1º ao dia 8, então, na verdade agora do dia 3 ao dia 8, é possível alcançar também uma indulgência plenária aplicável a uma alma do purgatório, mas aí em vez de se rezar numa igreja, é preciso visitar o cemitério e lá rezar por uma alma do purgatório. Então, como já é de praxe, já conhecem, nesse dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, nesse dia de finados, nós fazemos a pregação antes da missa, não é costume rezar durante a missa de finados. Não é costume pregar durante a missa de finados. Para os católicos é evidente que esse dia litúrgico da comemoração de todos os fiéis defuntos, no Brasil, conhecido como Dia de Finados, foi instituído em primeiro lugar para que rezássemos, para que rezemos pelas almas do purgatório, para que aliviemos essas almas, para que possam, terminando de expiar as penas temporais devidas pelos seus pecados, para que elas possam atingir o quanto antes a bem-aventurança eterna. Essa é a primeira finalidade desse dia de hoje, não há dúvida alguma, e por isso a Igreja permite e exorta a que cada sacerdote possa e reze 3 missas. E nós temos assim, se algum de vocês reparou bem no missalzinho dos fiéis, que há 3 missas para esse dia de hoje. Inclusive nós vamos agora, nessa missa das 5 horas, rezar a 3ª missa do dia de finados, da comemoração de todos os fiéis defuntos. A Igreja, então, é abundante na sua misericórdia, na sua caridade para com essas almas, nos dando ela, em primeiro lugar, o exemplo de como devemos ser misericordiosos, bondosos, caridosos com as almas do purgatório. E para algumas almas que lá estão e que conhecemos nessa terra, além do dever de caridade, talvez tenhamos também um dever de justiça, porque talvez essa alma se encontre no purgatório por culpa nossa também, ou por participação nossa, por não termos dado um bom exemplo, ou mesmo por termos dado escândalo, facilitando o pecado, por exemplo. Não rezando por quem deveríamos ter rezado mais nessa vida. Não há dúvidas, então, de que a Igreja quer, em primeiro lugar, nos lembrar desse dever de caridade e, muitas vezes, também de justiça para com as almas do purgatório. E com efeito, nesse dia de hoje, a Igreja
quer também que nos lembremos da comunhão dos santos, que é justamente o fato de que os membros da igreja no céu, a igreja triunfante, os membros da igreja aqui na terra, nós, a igreja militante, a igreja que ainda está em combate aqui na terra, e que os membros da igreja no purgatório, a igreja padecente, então que todos os membros da igreja podem, de alguma forma, se ajudar, cooperar para o bem uns dos outros. Com efeito, os santos no céu podem nos ajudar com a sua intercessão diante de nosso Senhor Jesus Cristo. São já no céu perfeitamente amigos de nosso Senhor. Podem interceder eficazmente por nós. Nós, de nossa parte, não temos como interceder pelos santos, é evidente. Já estão na glória e nós somos menos do que eles. Mas podemos também fazer um bem para os santos, primeiro pedindo a intercessão deles, e assim eles podem fazer ainda algum bem e pode aumentar a glória acidental deles no céu, também com o culto devido que prestamos a eles, o culto de veneração. Podemos nós ajudar as almas do purgatório com as nossas orações, mortificações, indulgências aplicadas a essas almas. Existe uma disputa entre os teólogos se as almas no purgatório podem interceder por nós. E não entraremos aí porque não nos interessa, mas o fato é que se as ajudamos a chegar ao céu, no céu intercederão também elas por nós. É a comunhão dos santos, mistério de nossa fé tão importante. É o mysterium pietatis, o mistério de piedade, o mistério de bondade. Muito se fala do mistério de iniquidade, que é o fato de ser incompreensível como nós podemos ser tão maus pecando. É um mistério. Como trocar o bem, como trocar Deus, o sumo bem, a verdade absoluta, infinitamente bom, infinitamente perfeito, como trocar Deus por uma criatura, que seja nós mesmos ou uma outra criatura. É o mistério da iniquidade, é irracional. A malícia, o pecado, é de certa forma um mistério porque é incompreensível no fundo. Mas nós temos o mysterium pietatis, o mistério de piedade, o mistério de bondade, que é esse fato de podermos ajudar uns aos outros. E nesse mistério de piedade entra a comunhão dos santos de modo muito profundo. E nessa comunhão dos santos, nesse mistério de piedade, podemos também nós ajudar uns aos outros aqui na terra, e de uma forma tão tremenda. Eu posso ajudar alguém que nunca vi na minha vida, que eu nem sequer conheço. Mas, se eu procuro rezar, se eu procuro viver bem, isso agrada a Deus e isso merece mais graças para toda a humanidade. Sem falar, claro, de orações explícitas uns pelos outros, de mortificações explícitas uns pelos outros, de comunhões recebidas uns pelos outros. O mistério da piedade é o mistério da bondade, o mistério da santidade, o mistério da providência divina, e devemos tirar grande proveito disso. Esse dia de hoje quer então nos lembrar, nos levar, nos exortar a rezar pelas almas do purgatório, não só hoje, mas claro, cotidianamente. Mas esse dia litúrgico de hoje quer também nos lembrar explicitamente, caros católicos, da morte. A morte chega, e com a morte o juízo, e com o juízo a nossa vida eterna, no céu
passando antes pelo purgatório ou não, a vida eterna no céu, eternamente feliz, infinitamente feliz, vendo Deus face a face, sem nenhuma monotonia. A verdade plena, a bondade absoluta. Ou então, com a morte e o juízo, no instante de nossa morte, o inferno, a condenação eterna, se morremos em pecado mortal. E a Igreja quer então, ao comemorar os fiéis defuntos, ao nos pedir que rezemos por eles, que nos lembremos da nossa morte que vai chegar. E não vale a pena arriscar a nossa eternidade por gostos, no fundo caprichos aqui na terra, por mais que nos pareçam às vezes grandes sofrimentos. Não é comparável à eternidade. Essa morte que muitas vezes ainda nos surpreende quando morre alguém que nos é conhecido ou quando a morte chega para nós mesmos. Chega uma doença que descobrimos de uma hora para outra, por exemplo, já em estado avançado. Ocorre um acidente em que percebo que é grave antes de perder a consciência e que vou então morrer, ou o que seja. A morte ainda nos pega às vezes de surpresa na nossa vida e não deveria ser assim. Porque no instante em que começamos a existir, ainda no ventre de nossa mãe, nós começamos, caros católicos, a morrer. Essa é a vida. É a lei da vida. Nossa vida é morte. Mal nascemos e já começamos a morrer. Não deveria jamais haver surpresa na morte para nós, seres humanos. É óbvio que é dolorosa, é um sofrimento, mesmo sendo esperada, mas que saibamos que ela vai chegar. E estejamos preparados para a morte dos nossos entes queridos e para a nossa própria morte. Mal nascemos e já começamos a morrer, nossa vida é morte. E nessa vida, nós damos tanto valor à nossa vida do corpo, aos prazeres, satisfações desordenados que nos agradam, e temos tanto medo de perder essa vida corporal e algo que não está em nosso poder. Podemos cuidar ao máximo da nossa vida, e não devemos cuidar ao máximo, devemos cuidar de maneira ordenada, devemos cuidar bem, mas podemos cuidar ao máximo e morrer no instante seguinte. Não está em nosso poder a hora da nossa morte. Por outro lado, o que está em nosso poder, com a ajuda da graça de Deus, é a vida da nossa alma, que vivamos em estado de graça, que vivamos unidos a Deus. Essa é a vida que realmente importa para toda a eternidade. E, infelizmente, muitas vezes não temos medo de perdê-la. Muitas vezes passamos bem longe de arriscar qualquer coisa na nossa vida corporal, mas não receamos arriscar a vida da nossa alma, a nossa vida espiritual. E é algo que está em nosso poder com a graça de Deus, mantermos-nos nessa vida, jamais morrer na vida espiritual, está em nosso poder com a graça de Deus, com a ajuda dEle. E aí, estando em nosso poder, não nos esforçamos, não cuidamos ao máximo, como aí sim deveríamos fazer, com a vida da nossa alma. É uma verdadeira loucura, caros católicos.
Como dissemos então, nossa vida é morte, necessariamente. No instante em que existimos, começamos processo de morte. Temos a morte física, é evidente, e vamos morrer fisicamente, necessariamente. E necessariamente também teremos a morte na nossa alma. Mas aqui podemos ter dois tipos de morte. A primeira morte na nossa alma vem quando buscamos a vida mundana, ou simplesmente a satisfação de alguma vontade nossa, se opondo gravemente à vontade de Deus, o pecado mortal. Buscamos essa vida aqui na terra e causamos então a morte da graça, a morte de Deus na nossa alma. Matamos Deus na nossa alma por um nada. É a morte da alma para Deus, para a vida eterna, para a felicidade verdadeira. E essa morte é morte mesmo. E podemos ter uma segunda morte na alma. É a morte na alma pela mortificação aos bens desordenados desse mundo. É a morte na alma pela prática do desapego, pela prática da purificação, pelo desapego da nossa própria vontade contra a vontade de Deus. E essa morte é vida. Morremos para viver com nosso Senhor Jesus Cristo. Necessariamente nós temos que morrer, fisicamente, e morrer na nossa alma. Podemos morrer de uma morte total pelo pecado mortal, buscando uma vida aparente aqui nessa terra, ou podemos morrer para o pecado, para o mundo, para o demônio, para o nosso velho homem. E aí nós teremos a vida eterna. É isso mesmo que diz nosso Senhor Jesus Cristo, caros católicos. Aquele que ama a sua alma, no sentido de fazer a sua vontade fora da vontade de Deus, vai perder a sua alma, vai perder a sua vida. Aquele que odeia a sua alma, no sentido de que odeia o pecado, odeia as desordens na sua alma, terá a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus. Necessariamente, caros católicos, nós vamos morrer. Fisicamente, é evidente. E necessariamente vamos ter uma morte na nossa alma. Que não seja a morte para Deus, mas que seja a morte para o pecado, para o mundo, para nós mesmos. E essa morte é vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.